E o Supremo Tribunal Federal decidiu tornar réus mais 45 manifestantes presentes nos atos do dia 8 de janeiro. Neste grupo está Antônio Cláudio Alves Ferreira, visto pelas câmeras de segurança do Palácio do Planalto ao derrubar o relógio trazido de Portugal ao Brasil pelo rei Dom João VI. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques divergiram da maioria e votaram pelo reconhecimento da competência da primeira instância da Justiça Federal do Distrito Federal para julgar o caso. Os dois também votaram pelo recebimento da denúncia, especificamente contra Ferreira. Com esse novo lote de denúncias da Procuradoria-Geral da República, são ao todo 1.290 pessoas processadas pelo STF. Silvia, muita gente se pergunta quem é aquela pessoa, aquele cidadão que derrubou o relógio, que usava uma camiseta estampada com a face de Jair Bolsonaro e que teve a imagem divulgada amplamente nos veículos de comunicação. Quem era esse cidadão? O que ele estava fazendo lá? Pois é, principalmente porque ele usava a camiseta com o rosto, né, do presidente Jair Bolsonaro, ali estava estampado, e ele olha para a câmera de segurança, ele faz questão de deixar o rosto ali configurado. É uma imagem muito estranha. E é claro que ela rodou o mundo, não só a imprensa brasileira, porque tinha a estampa do presidente Jair Bolsonaro. E há toda a narrativa, para usar a palavra que eles tanto gostam de usar, de que era um golpe patrocinado e comandado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então era como colocar o rosto do presidente Jair Bolsonaro naquilo tudo que a gente assistiu, que aconteceu no dia 8 de janeiro. Agora, a atitude estúpida de derrubar aquela relíquia, de derrubar o relógio, bom, isso é injustificável e ele deve ser punido na letra da lei, com o rigor máximo da lei, como também quem jogou uma pedra, quem fez qualquer tipo de pichação, depredação, deve ser punido. Errado está julgar, condenar, tornar réu pessoas em lotes. Isso é uma inovação jurídica no Brasil. Não é como se fosse gado, como se fosse animal, você julgar as pessoas assim. E digo julgar por quê? Porque serão julgados também em lote. Não é só aceitar a denúncia. O julgamento também vai ocorrer assim, sem a devida individualização de conduta. Em alguns casos, muitos advogados até hoje não sabem ao certo do que o seu cliente, né? Na verdade, eles advogam pro bono para essas pessoas, a maioria. Mas eles não sabem qual é a acusação, não sabem nem como construir a peça de defesa, tiveram acesso mínimo aos autos em período curtíssimo, exíguo. Então, ou seja, está tudo errado nesse processo. A quer que seja divulgado. Pois é, porque o que tem ali de tão sigiloso há tanto tempo que não pode ser revelado para um país que quer que tudo seja esclarecido, mas não que permaneça um lado oculto sobre o 8 de janeiro. Tudo deve ser esclarecido. Quem cometeu o crime deve ser punido. E quem não cometeu e está cumprindo pena já, com tornozeleira eletrônica, inocentes, ou de fato todas aquelas pessoas depredaram e circularam dentro de prédios públicos? Não sei, podia começar pelo general Gonçalves Dias. Podia começar por ele. Ele estava lá circulando. Há indícios claros de que agiu ali com determinada parcimônia, com determinada, talvez, conivência. Não sei. Ele não quis ir à CPMI. Ele foi à CPI da Câmara Distrital depois de esgotar atestados médicos. Ele é bom em apresentar atestados médicos. No dia que a emissora CNN revelou aquelas imagens do circuito interno do Palácio do Planalto, ele apresentou um atestado médico, dizendo que não estava bem para comparecer à Câmara dos Deputados. Uma hora depois, ele estava no gabinete do presidente, teve uma reunião e foi rifado do governo, o que contradiz o modus operandi dos governos do PT. Nunca um ministro, o que dirá um braço direito, um guarda-costas, um conselheiro, nas palavras dos próprios aliados do presidente, ser rifado do ministério? Um presidente que não consegue se livrar da Daniela do Vaguinho? Um presidente que não consegue se livrar do Juscelino dos Cavalos Filho? Que sequer são petistas? São de um partido que mal empresta votos para ele no Congresso Nacional, falha, faz parte daquele centrão que falha para o governo na hora da votação. 6 meses ele não consegue se livrar desses ministros, mas o general G. Dias foi colocado para correr rapidamente. Por quê? Então, veja, esse é o primeiro que deveria dar explicações. Mas não, né? Ele foi ouvido uma vez pela Polícia Federal até agora.
Não faz parte de inquérito algum. Em qualquer país normal, o culpado não quer que a justiça se pronuncie, não quer que nem o acusador, nem o magistrado fale, porque é ruim para ele. Ele vai ouvir porque ele cometeu o crime. No Brasil, já não vale mais a regra milenar, aí, segundo a qual o ônus da prova cabe à acusação. Aqui é o contrário, é o culpado que pede ao acusador que diga o que ele fez e o acusador esconde. Esconde, sim. Ela não pode saber do que você é acusado, mas você está preso. É tudo ilegal. Eu repito sempre, né? Essas decisões judiciais, entre aspas, serão todas anuladas. Elas não param em pé. E essa é uma delas. O culpado pede que seja dito o que ele fez, e segundo o governo foi gravíssimo. O governo sim, porque o STF é parte dele, e o TSE. Eles não, é tão grave que nós precisamos arrumar mais coisas. Por quê? Não terminaram as investigações, eles ainda não têm provas, então como é que prenderam? Você prende sem o direito, sem que o acusado exerça o direito de ampla defesa e sem que haja o devido processo legal. E como prender se o Supremo decidiu que só pode ser preso alguém depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória? Estão presos. E esse negócio de soltar com tornozeleira, tentem os ministros andarem por Brasília com uma tornozeleira para ver se é liberdade isso aí.